Nesse exemplo, implementaremos uma calculadora onde todas as funções e algarismos são editados a partir do teclado matricial da placa de desenvolvimento. O menu e os resultados de todas as operações são enviados via serial e apresentados no software Terminal Termite 3.1. Utilizaremos também algumas funções voltadas à conversão de dados, responsáveis, por exemplo, pela conversão de uma string em uma variável numérica ou vice-versa. A função atof é responsável pela conversão de uma string em uma variável do tipo float. Seu protótipo é double atof const char asterisco s. Então, trabalhamos aí com um conjunto de caracteres, né, aqui com ponteiro, né, onde nós podemos passar aqui um conjunto de caracteres e essa função, ela converte esse conjunto de caracteres, essa string, em um inteiro do tipo double. A função atoy é responsável pela conversão de uma string em uma variável do tipo inteira. Seu protótipo é int atoy const char asterisco s. A mesma coisa que o atof. A atof, no caso, ela converte a variável, converte aqui um string de caracteres, né? Converte aqui uma string, né, em uma variável do tipo float, né, no tipo double nesse caso. A atoy, ela converte também essa string, né, esse conjunto de caracteres, agora uma variável do tipo inteira. E temos a função que faz o contrário disso, que é a função itoa, que é responsável pela conversão de uma variável inteira em uma string, para a gente poder passar isso daí para o texto, poder enviar isso daí via serial, por exemplo. Seu protótipo é char asterisco itoa int velo char asterisco s. Então, nós passamos aqui uma variável do tipo inteiro e é retornado uma string de caracteres. Vamos então abrir agora a pasta exemplo 19, onde nós podemos observar aqui apenas um arquivo, que é o arquivo fonte desse nosso novo projeto, se chama Matrix Calc. Nós vamos então lá no Cocox, deletar o projeto anterior e criar este novo arquivo. Adicionar grupo, Matrix Calc, e adicionar o arquivo matrixcalc.c. Vamos copiar o conteúdo. E vamos agora entender o funcionamento dessa aplicação. Bom, nós incluímos aqui, então, inicialmente, 6 arquivos de cabeçalho para este novo projeto. E observe que agora, a partir dessa videoaula para frente, em todos os exemplos que nós vamos criar daqui para frente, nós vamos utilizar o conceito de máquina de estados. Nesses casos mais específicos, nós vamos utilizar a máquina de estados na função de menu de seleção. Então, nós vamos trabalhar aí com um controle via serial, né? E posteriormente via o display LCD, onde nós vamos entrar com as operações desejadas e nós vamos ter como saída, nesse nosso caso, deste exemplo, em nossa porta serial, com as funções de uma calculadora. Então, nós vamos aqui, inicialmente, criar uma enumeração com todos os estados necessários para esse projeto. Então, nós temos aqui um estado do menu, para a seleção de qual operação será feita, um estado para adição, subtração, multiplicação, divisão, e o wrong state, que é um estado que, se o usuário clicar em um botão, né, em uma tecla não permitida, ele vai para esse estado de erro, né, indicando que ele clicou errado. Vamos declarar aqui as nossas variáveis.
Temos aqui a variável writeValue, né, com 60 caracteres, tipo char. Uma variável int8 com botão pressionado no teclado, um contadorzinho. Temos uma variável de 16 inteira para o operador 1, que é a entrada do número 1, né? O operador 2 e o resultado da operação. E temos também uma variável com 5 caracteres, onde nós vamos entrar aqui com os operadores, com o valor dos operadores. Então isso é para apresentar na serial, é para enviar para o usuário uma string contendo aqui as 5 casas decimais inteiras de cada um dos operadores, inclusive o resultado. Muito bem. Nós temos aqui também a definição, né, da variável da máquina de estado, chamada mainState, e uma variável do tipo bitAction, né, que vai ser bitset ou bitreset, chamada operador OK, iniciando em bitreset. Temos aqui a função que a gente já explicou, clearString, né, que faz a limpeza de todos os caracteres da variável passada, por cá, né? E nós criamos aqui um protótipo para uma funçãozinha chamada typeNumbers, que não retorna nenhum parâmetro, né? E também não é passado nenhum parâmetro, não retorna nenhum valor, não é passado nenhum parâmetro. Ela está aqui no final do nosso programa, nós vamos explicar daqui a pouco o seu funcionamento. Bom, programa principal. Fazemos então a inicialização dos clocks do controlador, inicialização aqui das nossas rotinas de atraso, da nossa porta serial, do nosso teclado matricial. E escrevemos uma string na nossa serial, calculador inteiros com 4 casas decimais. Geramos um pequeno atraso e vamos para o loop principal. Aqui no nosso loop principal, nós implementamos a nossa estrutura switch case, né? A nossa maquininha de estado. E é isso daí, é toda uma máquina de estado aqui no programa principal. O primeiro estado, que é o estado que ela já entra de cara, que se chama menu state, né? Ela começa no estado 0. Ele envia na nossa serial aqui esses 4 parágrafos aqui. Então vamos lá. O primeiro deles é pressione A para a operação de adição, pressione B para a operação de subtração, C para multiplicação e D para a operação de divisão. Então o operador ele vai poder lá no teclado matricial pressionar aqui as teclas ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D do teclado para selecionar a operação que ele quer fazer. Bom, aqui nós, então, após isso, nós verificamos qual tecla foi pressionada. Nós temos aqui um do while, né, que aguarda uma das teclas ser pressionadas. E aqui nós temos o seguinte: se a tecla pressionada foi A, ou seja, o valor decimal 20, nós vamos para o estado de adição. Se foi B, ou o valor 30, nós vamos para o estado de subtração. Se foi C, ou o valor 40, nós vamos para o estado de multiplicação. Se foi D, ou o valor decimal 70, nós vamos para o estado de divisão. E se não foi nenhuma dessas teclas, nós vamos para um estado que indica erro. Bom, o estado adição, né? A gente vai explicar apenas para o adição. Para os outros estados, subtração, multiplicação, divisão, é a mesma ideia, tá? Se foi pressionada uma tecla não correta, então, não foi nem A, nem B, nem C, nem D, nós enviamos via serial a seguinte mensagem: esta opção não existe, e voltamos para o estado inicial. Então vamos para o estado de adição aqui. Nós executamos aqui de cara uma função chamada typeNumbers, para poder digitar aí, no caso, os dois números, os dois operadores aí para se fazer a nossa adição, o operador 1 e o operador 2. O que essa função typeNumbers faz? Bom, primeiro ele envia uma string via serial. Digite o primeiro número, ou o primeiro operador, né? Então nós temos aqui uma variável local, operador OK, recebe 0, contador recebe 0, e o operador char, com 4 caracteres, recebe 0. Muito bom, né? Nós temos aqui então a inicialização desses caras, que já foram declarados, né, lá como variáveis globais. Vamos então entrar em 2 do while, né, em 2 estruturas de repetição. Bom,
O do while superior, ele aguarda a flag, né, a variável operador OK, receber o valor 0. Enquanto ela está com o valor 0, ele fica nesse loop. Quando ela receber o valor 1, ele sai desse loop. E quando que ele vai receber o valor 1? Quando o contador de casas decimais for igual a 4, indicando que já foi feita a entrada aí com os 4 casas decimais necessárias. Então, quando foi feita a entrada com as 4 casas decimais necessárias, a nossa flag operador OK recebe 1 e a gente sai desse loop, né? E quando que isso acontece? Nós temos um outro do while que fica aguardando a entrada de um decimal, né, na nossa função de leitura do teclado matricial maior ou igual a 10. O que é um decimal maior ou igual a 10 nessa nossa função? É ou o cara pressionar aqui a tecla A, ou a tecla B, ou a tecla C, ou a tecla D, né? Também equivale para o asterisco e para a nossa jogo da velha, mas nós não vamos utilizar esses caras aqui porque eles não representam nenhuma operação aqui nesse caso, né? Na verdade, nós aguardamos enquanto key for maior ou igual a 10, ou seja, se o operador pressionou alguma coisa que não seja um número, aqui no caso, entre 0 e 9, né? Ou seja, for aqui no caso a tecla A, ou a tecla B, ou a tecla C, ou o asterisco, ou o jogo da velha, ou a tecla D, se foi uma dessas coisas pressionadas, então ele fica aqui no loop, ele fica aguardando que o operador entre apenas com números, né, de 0 a 9. Então, nesse loop infinito, ele fica aguardando isso. Muito bem, ele entrou, por exemplo, aqui com o número 8, né? Então, a variável key, ela recebe o número 8. Nós enviamos via serial o caractere 8 e para fazer isso, o que é preciso ser feito? O caractere 8, ele não é uma string, ele não é o número 8, na verdade, né? O decimal 8, ele na tabela ASCII, nossa, vamos abrir aqui a tabela ASCII. O decimal 8, ele representa um caractere especial chamado backspace. Nós precisamos entrar com o número 8. O número 8, na verdade, é o decimal 56. O número 0, por exemplo, é o decimal 48. Então, nós precisamos pegar esse número, que a gente leu lá do teclado, que é o número 8, somá-lo com o decimal 48. Então, 8 mais 48 dá 56. Então, o 56 na tabela ASCII, nossa, extraída aqui do site asciitable.com, o valor numérico decimal aqui, 56, ele representa o caractere 8. Então, nós conseguimos imprimir via serial o caractere 8. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos somar o valor retornado do teclado matricial, que no caso pressionado, por exemplo, foi o valor numérico, o valor decimal 8. Nós vamos somar esse valor 8 com 48 e enviar via serial como se fosse um caractere. Então, o valor decimal 56, fisicamente, para o nosso terminal serial, vai vir o valor 40, vai vir, no caso, o caractere 8, que é o valor na nossa tabela ASCII, o valor decimal 56. E isso daqui serve para os demais caracteres aqui, tá? Bom, vamos então dar um atraso de 300 milissegundos e nós vamos armazenar na variável aqui, operador char, no nosso vetor, com até 5 caracteres, né? No nosso vetor aqui do tipo char. Como é do tipo char, né, para a gente poder imprimir depois, nós vamos também somar o valor pressionado, o valor decimal 8, com 48 para poder ser o 8 da tabela ASCII, né, exatamente o nosso caractere número 8. Somamos aqui um contador, indicando que a gente já fez aqui a entrada do nosso primeiro caractere, do primeiro operador.
Nosso contador, então, ele vai valer 1, ele ainda não vale 4. Então, nosso operador, ok, ele ainda não recebe 1. E nós ainda executamos mais uma vez esse loop. Aguardamos a entrada num próximo número, de um próximo botão pressionado no nosso teclado matricial. Se esse botão, então, ele for menor do que 10, indicando que é um número mesmo pressionado, fazemos todo o procedimento. Novamente, imprimimos esse caractere na serial, inserimos esse caractere agora em nosso operador char1, né? E repetimos isso mais uma vez. Adicionamos o novo caractere no operador char2, repetimos mais uma vez, adicionamos o novo caractere no operador char3 e agora o nosso contador vale 4. Se o nosso contador vale 4, nosso operator ok vale 1, nós saímos desse loop aqui e imprimimos aqui no caso, né, aqui a variável operador 1. Bom, tá vendo que nós utilizamos a função atoy string to integer? O que nós fazemos na função atoy? Nós passamos aqui o nosso caractere, né, que é, no caso, o nosso operator char. Veja, o operator char é um conjunto com 4 casas decimais, no caso, com 4 caracteres, é um vetor, né, com 4 caracteres. Nós convertemos esse vetor com 4 caracteres em um inteiro, aqui no caso de 4 decimais, de 4 casas decimais. Então essa é a forma que a gente faz para converter para o nosso inteiro aqui, para se fazer a soma aqui depois. Então nós temos agora o valor de operador 1. Imprimimos uma nova string via serial, digite um segundo número, operator ok igual a 0 e contador igual a 0. E repetimos o mesmo passo que foi explicado aqui anteriormente. Ó. Exatamente a mesma coisa. E no final nós também fazemos a função atoy, né, para converter de string para inteiro. Convertemos o novo operator char, que tem aqui o valor do segundo operador, né, para a variável operador 2. Então aqui nesse caso nós convertemos aqui as duas entradas de 4 caracteres, né, para 2 operadores de 4 casas decimais. É isso que a gente faz nessa função. Como esses operadores eles são variáveis globais, nós nem precisamos retornar nada aqui nessa função. Bom, voltando lá para o nosso case de adição, para o nosso estado de adição. Agora nós temos o valor de operador 1, o valor de operador 2, executamos as somas e entregamos o resultado dessa soma para a variável result. A variável result, por sua vez, ela será impressa, então, através da função sprintf. Essa função, então, ela vai fazer o quê? Ela vai formatar para a nossa variável writeValue, né, que é um vetor com até 60 caracteres, esse texto. Resultado da adição, /R/N para pular de linha, né? Resultado da adição. Então, como nós temos 4 casas decimais, nós vamos aqui liberar aqui 5, né, casas decimais, né, através dessa nossa formatação, e passar para esse cara aqui quem? O valor do resultado, e imprimir o valor do resultado. Isso serve para adição, isso serve para subtração. No caso da subtração, nós fazemos operador 1 menos operador 2. Serve para multiplicação, onde fazemos operador 1 vezes operador 2. E serve para divisão, onde fazemos operador 1 dividido por operador 2. E esse é o funcionamento aí da nossa maquininha de estado, né, e do nosso programa aí para fazer a calculadora. Vamos então agora compilar o nosso projeto, transferir e fazer os testes. Compilamos, transferir para a placa de desenvolvimento. Vamos já abrir aqui o nosso terminal serial e também aqui o nosso vídeo da placa. Bom, já temos aqui de cara um menu com as 4 operações possíveis, né? Vamos selecionar uma operação que não é possível, não vamos nem pressionar nem A, nem B, nem C, nem D. Vamos aqui digitar o número 3, por exemplo. Ele retorna o texto, essa opção não existe, né? Ou seja, ele executa aqui o wrong state, né, na máquina de estado. Vamos executar uma adição. Vou clicar aqui em A, digitar aqui um número, por exemplo, 1, 1, 1, 1. E
para o segundo número, 2222. Resultado da nossa operação, 3.333, né? A soma. Vamos executar uma subtração. Vamos subtrair aqui o número 5.555, por exemplo, por 1.111. Nós vamos ter aqui o número 4.444, correto? Vamos fazer então agora uma multiplicação. Vamos fazer a multiplicação aqui, por exemplo, do decimal 55 vezes o decimal 88. Nós temos como resultado 4.840. Vamos executar uma divisão. Dividir aqui, por exemplo, 0.800 por 0,020. Como resultado, nós temos aí 40. Esse é o funcionamento aí da nossa aplicação da calculadora. Mais uma vez, obrigado, atenção de todos.